implementando sistema de gestão da qualidade. Vamos tratar de princípio de gestão da ISO 9001, versão 2015. Princípio 1, foco no cliente. Trata-se de gerenciar as operações de produção para reduzir risco de não conformidade no atendimento do requisito dos clientes. Então, quando nós falamos no cliente, de foco no cliente, estamos falando em identificar e ouvir os clientes. É preciso se ter uma visão de mercado e de clientes. E toda organização tem que ter esse objetivo, tem que focar no cliente. É uma responsabilidade que envolve todos do sistema de gestão da qualidade. O segundo princípio é liderança. Quando nós falamos de liderança, é fundamental termos liderança bem ativa em um processo, em um sistema de gestão da qualidade. Quando nós pensamos em liderança, nós pensamos em influenciar e motivar pessoas. É diferente de gerenciar. Quando nós falamos em gerenciar, é cuidar, conduzir os processos. A liderança engloba também o gerenciamento, mas ele vai mais além. A liderança está muito, podemos dizer que a liderança está muito voltada para o direcionamento da empresa, enquanto o gerenciar está focado em metas, objetivos. O papel também da liderança em um sistema de gestão da qualidade é fazer com que as outras pessoas cumpram ou executem os diversos outros princípios do sistema de gestão da qualidade. Ou seja, fazer com que as outras pessoas, outros membros da equipe participem, cumpra com em prática todos os requisitos. Na verdade, é motivar, é entusiasmar pessoas, está sempre cuidando também dos recursos. Evidente que esse papel de liderança, mesmo tendo uma visão clara de uma alta direção, mas é de responsabilidade de vários outros processos ter líderes com esse mesmo pensamento. 3, princípio 3, engajamento das pessoas. As empresas ou a organização pode ter até norma rígida, ter pessoas para supervisionar, para fiscalizar, mas nada é tão eficaz quanto se ter uma equipe entusiasmada, motivada. E isso, uma fiscalização, normas rígidas, não consegue proporcionar. Quando nós falamos em pessoas engajadas, o engajamento das pessoas, nós estamos falando de pessoas que se sentem à vontade, assim, no sentido de serem mais felizes, são geralmente mais satisfeitas, e isso cria nas pessoas uma condição de inovação, ou seja, a maior capacidade de inovar. Então, o sistema de gestão da qualidade com base na ISO dá muita ênfase a essa questão de engajamento das pessoas.
O quarto é abordagem de processo. Quando nós falamos em abordagem de processo, podemos classificar o seguinte: processo, que seria uma ou um conjunto de atividades que transforma entradas em saídas, ou seja, entrada em produto, que é a saída. Esse é basicamente o conceito de processo. Quando nós falamos de uma abordagem para esses processos, nós estamos falando que a organização, com base no sistema de gestão focado na ISO, ela estimula ou propicia a questão de uma espécie de uma cadeia de suprimento, uma cadeia de valor interno. Ou seja, são vários processos, há um processo macro, dentro desse processo macro, que é o negócio da organização, se identifica vários outros processos, e aí se estabelece uma cadeia de valor, com a entrada de um processo para o segundo já tem uma saída que já vai como entrada para um terceiro, por isso que nós chamamos cadeia de valor. Ou clientes, podemos também falar como a relação de cliente internos, ou processos fazendo transformações para outros processos. O quinto princípio é melhoria. Então, quando nós falamos em melhoria, é fundamental termos organizações com esse foco e com o objetivo de redução de risco de não conformidade. Esse é o grande princípio da melhoria, estar sempre com essa preocupação de reduzir os riscos para que não se os riscos de se gerar não conformidade. Então trabalha nesse sentido, né? Também quando falamos em melhoria, uma das ferramentas bastante usada é o ciclo PDCA, onde diversas etapas, como o P de planejar, o D de ação, né, de fazer, o A de analisar, né, e o C de checar, o A é de ação. Então, é uma das ferramentas importantes da melhoria. No Japão se usa muito o termo Kaizen, que é melhorar continuamente os processos. O princípio 6, tomada de decisão baseada em evidência. Ou seja, toda e qualquer ação deve ser baseado em observação, identificar um problema, observar um problema, realizar medições, analisar esses dados para que se tome uma decisão no que vai ser feito, e não no achismo. E o sétimo princípio é gestão de relacionamento. Quando nós falamos de gestão de relacionamento, nós estamos ainda voltados para a questão como no foco no cliente, ou seja, reduzir os riscos da operação não gerar não conformidade. Então, tem que trabalhar reduzindo esse risco. A questão do bom relacionamento, podemos dar como exemplo as relações com o cliente, ou seja, manter-se sempre informado nos contratos, naquilo que o cliente deseja. A gestão de relacionamento também verifica muito a questão dos stakeholders, com relação às suas expectativas, aos seus requisitos, com os fornecedores, um bom relacionamento com os seus fornecedores. Então, é necessário
que haja, se possível, até um gerenciamento dessa questão de relacionamento. Então, são esses os princípios que norteia, né, que o sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9001/2015. Então, com base, como nós falamos de todos os princípios, os slides seguintes, vamos tratar da questão do princípio 4, que é a abordagem de processo. Vamos trabalhar com ele, né? Com essa abordagem de processo. Então, a cláusula 4.0, que é o contexto da organização, dentro da ISO 9001/2015, tem o requisito 4.4, que é exatamente sistema de gestão da qualidade e seus processos. Por isso que ele está alinhado com o princípio 4, que é a abordagem de processo. É bom que isso aí fique bastante compreendido. O requisito 4.4 ele está muito alinhado com o princípio 4, que é a abordagem de processo. Então, a ISO 9001/2015 estabelece que a organização deve. Então, nós vamos estar tratando agora exatamente desse requisito, os detalhes dele. A. Determinar para cada processo de gestão as entradas requeridas e as saídas esperadas. Ou seja, o princípio 4 trata de abordagem de processo. Dentro da organização como um todo, é feito um trabalho que vai se identificar os diversos processos internos que vai compor o sistema de gestão da qualidade. Então, observe, determinar para cada processo de gestão, é isso que nós estamos falando, aqueles diversos processos, as suas entradas requeridas e as saídas esperadas. Vocês lembram que processo, o conceito de processo é uma atividade ou conjunto de atividades com entradas e saídas, ou seja, entrada, uma transformação e uma saída com seus respectivos produtos. Estabelecer a sequência e a interação entre os processos de gestão e respectivas entradas e saída. É um complemento dual, o B é um complemento do A. C. Determinar e aplicar os critérios e métodos necessários para a operação e controle desses processos. Então, cada processo vai ter seus métodos para serem executados. Isso nós vamos estar vendo mais adiante quando nós chegarmos na matriz. Então, vai ficar de melhor compreensão. D. Determinar os recursos necessários para viabilizar esses processos. E. Designar para cada um desses processos pessoas com autoridade e responsabilidade. Mais uma vez, quando nós chegarmos na matriz, isso vai ficar perfeitamente entendido. F. Tratar riscos e oportunidades decorrentes da análise de risco e oportunidade definida como requisito da cláusula ponto 6. Ele quer dizer o seguinte, que lá no requisito 6.1, nós temos um tópico que fala de riscos e oportunidade, como analisar. Então, isso vai, em outra aula, nós vamos trabalhar nessa matriz de risco e oportunidade, onde serão feitas as análises. G. Avaliar esses processos e implementar mudanças consideradas necessárias.
para que esse processo atinja os resultados esperados. Ou seja, tem um processo que está funcionando e se percebe que há uma necessidade de mudar. E quando chega, há um requisito de mudança que tem que seguir vários critérios. Em outra aula, nós podemos ver este tópico. IH, melhorar os processos e sistemas de gestão da qualidade. Ou seja, trata-se de melhoria contínua. Há um requisito da norma que trata exatamente de melhoria. Então, vamos ler mais uma vez, melhorar os processos e sistema de gestão da qualidade. Vejam que o sistema de gestão da qualidade é a gestão das normas e os processos são os processos em acontecimento, em operação, em funcionamento. Seja o processo principal e os processos de apoio. Vamos à prática, ou seja, vamos praticar. Então, vamos imaginar um grupo de pessoas que vai trabalhar exatamente nessa prática, como se nós estivéssemos fazendo um exercício. A direção designou membros e vamos agora verificar o processo como um todo e identificar todos os processos que farão parte do sistema de gestão. Então, começando, nós temos, vamos logo designar esse processo, alta direção. É exatamente a parte que vai dar todo o suporte e recursos para o sistema de gestão da qualidade. Vamos falar de outros processos, como esse é um requisito da norma, que é a política da qualidade, mas também podemos considerar como processo. É uma fase, também podemos ter uma aula específica para isso. Temos os objetivos da qualidade com base na política da qualidade. Podemos considerar o processo de avaliação de desempenho, é toda a sistemática que vai avaliar como é que o sistema de gestão da qualidade está, o status dele. As melhorias, que é um requisito, e volta para a política. Então, temos isso aqui como a parte de normas e está voltada também a uma espécie de gestão. Então, processo, alta direção, podemos comparar aqui nessa legenda de cores. Processo de gestão, alta direção. Processos primários, observem aqui. Então, o grupo identificou esses processos. Vendas, PCP, planejamento e controle da produção, a própria produção, a expedição, tudo isso aqui se comunicando um com o outro, uma comunicação, uma interação bem ativa, e, evidentemente, para uma saída aqui. E temos o processo de apoio, olha essa cor. Nesse processo, esses processos são TI, RH, suprimento, manutenção, controle de qualidade, mas também pode ser identificado outros processos, como segurança do trabalho, meio ambiente, né, um sistema, um setor, um processo que cuida da gestão ambiental, e assim por diante. Isso vai depender muito do grupo, da necessidade do grupo. Então, quando nós pensamos em todo esse processo, observamos como entrada. Lembra que aqui é processo de sistema de gestão, né? Então, nós temos requisito dos clientes e necessidade e expectativa das partes interessadas.
Ou seja, para que um sistema de gestão aconteça, é necessário, começa identificando essas partes aqui, já que o sistema dá foco nos clientes e também nas partes interessadas. Então, é como entrada, são os requisitos e expectativa. E todos esses processos vão transformar com ações para que atenda esses requisitos. E no final, o que é de se esperar? São a saída esperada. É que haja uma satisfação do cliente e das partes interessadas. Basicamente, esse mapeamento está demonstrando isso. O sistema, suas entradas e uma saída esperada. Então, vamos para o slide seguinte. Então, temos processo e interações do SGQ, conforme nós vimos naquelas letras, naquela sequência de 4.4. Então, dá como exemplo aqui o processo produção, com as atividades, implementação do plano de produção, alocação de recursos, gestão da equipe, processamento da matéria-prima em produtos acabados, que é exatamente a conversão, definição e aplicação dos controles operacionais, ou seja, são todas atividades inerentes a este processo de produção. Mas para que esse processo ocorra, essas atividades aconteçam, nós precisamos de recursos, veja aqui na letra B, precisamos das competências descritas nesse quadrante, e temos entradas e saídas, conforme determinar para cada processo de gestão as entradas requeridas e as saídas esperadas, e estabelecer as sequências e interações. Então, voltando, temos fornecedores internos, PCP, RH, controle de qualidade, suprimento, o próprio SGQ, o meio ambiente, com suas entradas, como exemplo, planejamento da produção em matéria-prima, treinamentos por parte do RH, resultados analíticos do controle de qualidade e assim por diante. Vamos falar só um pouco, materiais e insumos por suprimento e seus respectivos requisitos. Como, por exemplo, planejamento da produção de matéria-prima, é uma entrada. Quem fornece? PCP, os requisitos, informações corretas e cumprimento de prazo. Imagina que PCP atrase no envio do planejamento para o processo de produção. Consequentemente, nós vamos ter um problema e podemos ter uma não conformidade. E nas atividades, uma vez transformada, nós vamos ter o produto acabado aqui. Processo de transformação, temos o produto acabado, matéria-prima transformada em produto acabado, com o cliente final e seus requisitos. Nós vamos estar vendo em outra aula, nesse requisito do cliente. E assim, sucessivamente. Nós temos, vamos mostrar como exemplo, atendimento aos requisitos legais. Quais são os clientes? São as partes interessadas, possivelmente as agências reguladoras. Aqui no final, informações do processo. São os outros processos. Quer dizer, podemos especificar aqui qual o processo que quer essas informações. Nós temos ainda, se formos lá na letra C, métodos. Vamos aqui. Na letra C, determinar, aplicar critérios e métodos. Então, voltamos
a matriz. Tá aqui, ó. Procedimentos, instruções de trabalho, registros, são métodos de execução, como vai ser feito, né? Os critérios, prazo de entrega, de resultado, pode ser um indicador, assim como um critério, né? E riscos e oportunidades. A equipe determina, ou seja, procura identificar isso e vai, naturalmente, nós vamos ter uma matriz no 6 ponto, se eu não me lembro, é o 6.1, que vai tratar da análise desses riscos e oportunidades, ou seja, uma classificação. E a validação de processos, avaliar o processo e implementar as mudanças. E melhorar os processos. Então, basicamente, são esses pontos, né? Aqui nós trouxemos como exemplo uma prática de como nós estarmos complementando esse trabalho realizado nessa etapa, né? Onde foi identificados os processos, mapeado e naquela parte das interações desses processos. E, basicamente, para essa aula é só. E até a próxima. Obrigado.